O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, completou ontem 32 anos. Mas será que você conhece mesmo os seus direitos? A gente aproveitou a data para trazer vários pontos dessa lei e para isso convidou o coordenador do PROCON de Blumenau, Alexandre Caminha. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, tudo bom? A gente conhece pouco o Código de Defesa do Consumidor, né? Muitas vezes, claro, vai até o PROCON, mas a gente reservou algumas curiosidades para poder trazer aqui para o nosso público. O código prevê o arrependimento da compra pela internet? Como funciona esse direito? Sim, bom, de um certo modo, primeiro esclarecer, né, que o código que está aqui, esse Código de Defesa do Consumidor completa seus 32 anos, né, e é considerado hoje o melhor código do mundo, né, porque a gente tem todas as informações aqui, os consumidores têm todos os seus direitos resguardados, né. Essa questão do arrependimento, é bem importante o consumidor entender que é aquela compra que ele não tem acesso físico ao bem. Ele foi lá comprar uma revista, né? Vamos dar um exemplo. Ele foi lá comprar uma revista e essa revista está à disposição. Se ela está à disposição, ele não tem direito a arrependimento. Mas se ele comprou pela internet essa revista, quando ele compra pela internet essa revista, ele tem sim direito de arrependimento de 7 dias. Isso vale para qualquer produto, uma geladeira, um micro-ondas? Qualquer produto que ele não tem acesso físico ao bem. Então, se ele for numa loja física, de um certo modo, ele não tem direito de arrependimento de 7 dias, desde que aquele produto não esteja à mostra. Vamos lá, uma TV. Ele vai comprar uma TV e essa TV não está à disposição. Poxa, ela é 50 polegadas, enfim, e essa TV não cabe dentro do rack dele, né, enfim. E a gente dava sempre esse exemplo, o consumidor chegava lá com a TV, mas ele soube, ele foi lá, viu a TV e quando chegou em casa, pô, quero me arrepender, não existe. Agora, se eu comprei pela internet, a ideia, eu não tenho dimensão, às vezes, do produto. Aí me dá direito de literalmente abrir, né, testar o produto e se eventualmente eu não gostar, me arrepender e devolver. Hoje você, como coordenador do PROCON aqui de Blumenau, considera qual que é a maior conquista nossa como consumidor a partir do código aí? A maior conquista do consumidor é ter aquele equilíbrio de balança, né? Antigamente, antes do Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi criado com o seguinte objetivo. Eu tenho uma operadora de telefonia que ganha milhões, né, de reais por mês, e eu tenho aquele consumidor que tem um plano de R$69. Como é que esse consumidor, né, tendo seu direito lesado, como é que ele entraria, né, na justiça contra uma empresa dessa? Poxa, primeiro R$64, R$69, vale a pena, não vale a pena? Para isso surgiu o PROCON. O Código de Defesa do Consumidor, que ele acaba, né, dando direito ao fortalecimento dos PROCONs. E aí, com isso, aquele consumidor de R$69, de R$1 de compra, ele comprou uma bala, essa bala veio estragada, esse consumidor tem um direito em cima dele, né? E antigamente não existia. Então, a gente equilibrou essa balança que antes ela ficava muito pró-fornecedor. Alexandre, uma das coisas que eu imagino que quem está acompanhando deve pensar, a loja é obrigada a fazer a minha troca. O código, o que diz a respeito disso? Não é obrigado, né? Na verdade, assim, a troca se dá quando existe algum vício do produto, né? E ela não é direta, né, com a loja. Essa troca desse produto vai se dar. O que eu tenho que fazer? Comprei um tênis e esse tênis descosturou. Eu não vou na loja trocar, a loja não tem essa obrigação. Por mera liberalidade, eles até fazem, trocamos em 24 horas, em 7 dias, e isso é uma liberalidade da loja. O que é o encaminhamento correto de todo e qualquer produto que eu adquiro, eu preciso encaminhar ele para assistência técnica. A assistência técnica, seja um tênis, seja, né, o que for, ele encaminha para assistência técnica e eles têm 30 dias para resolver. Está no código. O Código de Defesa do Consumidor tem essa previsão. Agora, tamanho... Se não resolver, aí devolve o dinheiro. Agora, tamanho, cores, a loja não é obrigada. Não então, é as obrigado. lojas acabam fazendo essa permissão de troca para ter também uma fidelidade. A partir do momento que a loja coloca essa regra de que ela faz a troca, ela também precisa deixar claro a modalidade, como que isso funciona? Normalmente, o lojista, né, na sua própria nota fiscal, ele anexa, né, 7 dias para troca. Um presente, por exemplo, poxa, eu não necessariamente sei o tamanho do tênis, né, que ele vai usar. Então, essa situação existe uma liberalidade por parte da empresa, não, trocamos em até 7 dias. Isso precisa estar por escrito, para que o consumidor tenha resguardado esse direito dele. Estando por escrito, esse consumidor, dentro deste prazo, ele terá o seu direito resguardado. Perfeito. Quando o PROCON deve ser acionado para garantir um direito do consumidor? Em que situações? A primeira orientação que a gente dá, né, é sempre o consumidor tentar entrar em contato com a reclamada. Seja a operadora de telefonia, seja o tênis, né, ou enfim, ele entra em contato com o 0800, toda empresa tem a obrigação de ter o seu serviço de atendimento ao consumidor, o SAC.
também previsto no Código de Defesa do Consumidor há 32 anos lá atrás, né? Então, no primeiro passo, entra em contato com a reclamada, né? Poxa, ó, teve um problema no meu sapato, ele está descosturando, enfim, eles ou vão lhe dar o dinheiro de volta, ou se essa empresa se silenciou, ela não me respondeu, o 0800 demora muito, enfim, o consumidor pode vir ao PROCON para que a gente possa intermediar essa situação. Então, de um certo modo, todo consumidor que vai até o PROCON, ele teve uma situação que não foi resolvida. Sim. Né? Por isso é que existem entendimentos de que a partir da hora que esse consumidor entrou dentro do PROCON, nós abrimos um processo para tentar resolver uma demanda dele, caberia já uma aplicação de multa, né? Porque a empresa não resolveu o problema né? dentro do momento dela. Exatamente. Claro. E quando que, por exemplo, assim, em que situações a gente deve ir além do PROCON? Por exemplo, contratar um advogado, seja para uma ação individual, coletiva? Recentemente nós tivemos aí, né, e aí é diariamente, na verdade, uma situação em que o consumidor tinha um empréstimo, ele fez um empréstimo para comprar a aquisição da casa própria e ele não conseguiu mais pagar, né? Hoje já existe até uma previsão, já existe uma atualização em 2022 do Código de Defesa do Consumidor sobre o superendividamento e prevê essa questão da renegociação. Aí ele chegou, né, a um momento lá no PROCON, veio uma resposta falando um valor. Hoje no PROCON nós não temos um contador, né? E na sua grande maioria o PROCON não tem, seja perito, seja contador, né? É uma estrutura muito além do que é o PROCON. Então, nessas situações, a gente orienta o consumidor para que ele busque o judiciário e, através do judiciário, sim, vai fazer uma perícia, vai fazer, né, a questão contábil para verificar se existe aí uma abusividade ou não. É claro que situações gritantes, né, poxa, ultrapassou 30, ele cobra 40% de uma multa contratual, isso é abusivo. Aí a gente faz a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que também tem previsão. Caminha, vamos aproveitar e fazer um alerta, né? Você comentou que o PROCON de Blumenau e outros PROCONs de todo o Brasil têm recebido aí muitas reclamações, né? Aberturas de chamado por causa de empréstimos consignados. Fraude, é isso? É uma situação que tem nos deixado bastante preocupados, né? Nós temos os vulneráveis e temos os hipervulneráveis, que são pessoas idosas, né? De um certo modo que eles estão recebendo, né, do seu INSS valores pequenos, enfim, e eles têm ali, quando eles chegam no PROCON, eles já chegam com um empréstimo já que foi sem solicitar, né? Às vezes não é um só, às vezes tem consumidor que tem 6, 7, 8 empréstimos sem ter solicitado, e isso tem nos preocupado muito. Nunca aceite, nunca, você está aí nos vendo, nunca aceite um WhatsApp e passe sua prova de vida, que é o que eles estão usando hoje. O que é prova de vida? Eu vou pegar meu documento de identidade e vou tirar uma foto. Poxa, eu preciso para tirar uma foto para atualização cadastral. Eles se passam pelo INSS, com foto do INSS nesse WhatsApp, e às vezes a pessoa, talvez assim, é o que eu digo, pela falta de informação, são pessoas mais idosas, já não têm muito acesso, né, essa informação toda, acabam passando a prova de vida e quando eles vêm, eles têm um contrato assinado virtualmente. Eles chegam a ter informações preliminares para confundir essa vítima? De um certo modo, nome. Sim. Isso que nos preocupa bastante, sabe? Assim, recentemente, agora em São Paulo, teve uma operação onde foi apreendido, né, foi apreendida uma quadrilha que tinha envolvimento geral, né? Seja de INSS, seja do próprio banco. E a nossa preocupação hoje é que isso não deixa de ser um golpe, né, com um aval de um banco. Porque ele é correspondente bancário do Banco PAN, do Banco C6 Bank. E eu falo o nome porque a lista de reclamação fundamentada ela é pública. Sim. E esses são os bancos que mais têm isso. E nós vamos drasticamente começar a multar, nós vamos começar a ficar mais em cima a respeito disso. Aposentados que recebem por esses bancos e que acabam tendo mais vítimas, ou não? Ele recebe por um banco, como qualquer um banco, vamos dar o padrão, né? Caixa Econômica Federal. Certo. Né? Aí o C6 Bank, através do correspondente bancário, vai fazer a ligação e ele faz o empréstimo, ele tem acesso. E não tem nada de errado do C6 Bank fazer empréstimo, né? Até porque foi um meio que foi criado para tentar valorizar, tentar dar uma colaboração para essas pessoas. Mas o problema está onde? Eles acabam utilizando deste meio, que é ter acesso às informações, entram em contato com os consumidores e eles chegam no órgão de defesa do consumidor com um contrato assinado sem o consumidor jamais ter solicitado. Nossa. E hoje em Blumenau, né, nós temos uma legislação, foi uma lei municipal, né, pelo vereador Almir Vieira, que criou uma lei municipal que diz que esse valor é amostra grátis. Então nós estamos criando aqui em Blumenau algo diferente para tentar coibir isso. Porque precisa parar isso, né? E o prefeito e a vice-prefeita Maria, de um certo modo, tem nos dado bastante apoio no que diz respeito. Façam com que os consumidores parem com isso. Porque hoje o prefeito teve a coragem de sancionar essa legislação,
que era algo, poxa, a gente tem medo, que é inconstitucional ou não. Hoje nós temos uma lei municipal que trata isso. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, de 32 anos, já previa isso, né? Artigo 39 fala, amostra grátis, quando eu não solicito algo. É aquela antiga história do cartão de crédito que chegava em casa, né? Que não solicitei o cartão. De repente, sem a gente pedir, está lá o cartão de crédito, ele é amostra grátis. É claro que assim, eu não posso utilizar daquele limite, né? Mas, de um certo modo, ele se torna amostra grátis. E hoje, o que a gente tem aplicado é isso. Essas empresas que estão trabalhando em cima de um golpe, inclusive nós tivemos aí uma reunião com o delegado Marchetti, e algo novo nós vamos trazer aqui para a cidade de Blumenau, porque a gente precisa se cercar de todos os lados. Com certeza. Nós precisamos, na cidade de Blumenau, né, fazer com que esses idosos não tenham mais esse tipo de problema. Só para ter ideia, no mês passado tivemos 39 reclamações. Muita coisa. De 10 consumidores, apenas um vai reclamar. Nós estamos falando de quase 390 idosos que muito provavelmente foram lesados e que nem sabem. Alexandre, muito bom esse assunto. A gente, quem sabe, traz aí de novo aqui para o pessoal do Ver Mais para detalhar, né, essa questão e essa preocupação que o PROCON aí tem batalhado. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, a gente está à disposição. Parabéns, né? para o Código de Defesa do Consumidor. Parabéns ao Código de Defesa do Consumidor, que ele tem há muitos e muitos anos, que dando exemplo, né, não só para o Brasil, como para o mundo. Muito obrigada, Alexandre.